Antes de existir um rei coroado, existiu um homem encurralado. Antes do trono, houve cavernas. Antes da glória, houve silêncio, culpa e escolhas que poderiam mudar o destino de toda uma nação. Imagine isto: o homem mais caçado de Israel está escondido na escuridão de uma caverna, com o coração acelerado, enquanto o próprio rei que jurou matá-lo entra ali, sozinho, indefeso, a poucos passos de distância. Um único golpe resolveria tudo. Um único movimento encerraria anos de perseguição, dor e medo. Mas é exatamente nesse instante, quando a vingança parece justa, fácil e até espiritual, que Davi revela quem ele realmente é. Este não é um vídeo sobre guerra, espadas ou fugas. É sobre o momento em que o caráter fala mais alto que a oportunidade, quando o poder é rejeitado para que a consciência permaneça intacta. A pergunta que atravessa essa história não é se Davi poderia matar Saul, é por que ele escolheu não matar. E a resposta vai redefinir tudo o que você entende sobre liderança, fé e grandeza diante de Deus. O silêncio do deserto de Judá é interrompido apenas pelo som da respiração cansada de homens que não sabem se verão o pôr do sol. Davi, o escolhido de Deus, carrega nos ombros um peso que nenhuma armadura poderia igualar: o peso da culpa. Diante dele, Abiatar, o único sobrevivente do massacre em Nob, traz nos olhos o reflexo do sangue de 85 sacerdotes, mortos pela fúria cega de Saul. Cada palavra de Abiatar é uma adaga no peito de Davi. Ele se lembra do rosto de Doeg, o idumeu. Ele se lembra do pressentimento sombrio que ignorou. A dor de Davi não é apenas pelo perigo que corre, mas pelas vidas que foram apagadas por causa de sua presença. Com a voz embargada, mas firme como a rocha onde se escondem, ele assume a responsabilidade total pelo desastre, dizendo a Abiatar: "Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo." 1 Samuel 22, 22 a 23. Há uma nobreza absoluta nesse momento. O fugitivo, que não tem onde repousar a cabeça, oferece a única segurança que possui: a sua própria vida sob a proteção do Deus vivo. A fuga continua, e o solo sobre os pés de Davi parece queimar. Em Keila, o coração do guerreiro fala mais alto que um instinto de preservação. Mesmo caçado como um animal, ele lidera seu bando de homens aflitos para salvar a cidade dos ataques dos filisteus. A vitória é gloriosa, mas a gratidão humana é curta. Davi sente o gosto amargo da traição no ar. Aqueles que ele salvou agora sussurram nos cantos, prontos para entregá-lo às mãos de Saul para salvarem as próprias peles. Não há descanso nas cidades muradas, não há paz entre os homens. Davi é forçado a retroceder, mergulhando na vastidão árida do deserto de Zif. Ali, entre as fendas das pedras e o calor escaldante, a solidão espiritual começa a cobrar seu preço. Onde está o reino prometido? Onde está o óleo da unção que escorreu por sua cabeça? A fé de Davi é testada não no campo de batalha contra gigantes, mas no isolamento do deserto, onde o único som é o vento, e a única visão é a de um exército inimigo que se aproxima implacavelmente por trás das colinas. No momento em que a esperança parece desvanecer como uma miragem no horizonte, uma figura surge entre as árvores do bosque. Não é um soldado de Saul para prendê-lo, mas a resposta de Deus às suas orações silenciosas. Jonatas, o filho do seu perseguidor, arrisca a própria vida para encontrar o amigo no refúgio das sombras. O encontro é carregado de uma intensidade sagrada. Dois homens unidos por uma aliança que ultrapassa o sangue e o trono. Jonatas não traz apenas provisões, ele traz o fortalecimento para a alma exausta de Davi. Com as mãos sobre os ombros do futuro rei, Jonatas profetiza contra o medo. Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe.
1 Samuel 23:17. Ali, no silêncio do bosque, a aliança é renovada perante o Senhor. Jonatas volta para o palácio, mas Davi permanece na floresta, não mais como um fugitivo desesperado, mas como um rei em treinamento, cujos olhos agora brilham com a certeza de que a mão que o sustenta é invisível, mas invencível. A despedida de Jonatas deixa no ar um rastro de esperança que o deserto não consegue apagar. Sozinho novamente entre as sombras do bosque, Davi sente a música brotar de onde antes só havia angústia. Ele toma sua harpa, o instrumento que outrora acalmava os demônios de Saul, e agora a usa para fortalecer sua própria alma contra o medo. As cordas vibram sob seus dedos calejados pela espada, e sua voz, embora baixa para não alertar sentinelas, ressoa com a autoridade de quem encontrou refúgio no Altíssimo. Ele canta para as estrelas e para as pedras. No Senhor confio. Como dizeis, pois, à minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Porque eis que os ímpios armam o arco. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Salmos 11, 1-4. Cada nota é um ato de resistência espiritual. Enquanto o mundo ao redor desmorona e a justiça parece esquecida, Davi reafirma que o trono de Deus permanece inabalável e que os olhos divinos provam os filhos dos homens, separando o ouro da escória na fornalha da aflição. Mas a paz do louvor é subitamente interrompida pela crueza da traição. Os zifeus, homens que deveriam ser seus irmãos, escolhem o favor do tirano em vez da lealdade ao ungido. Eles enviam mensageiros a Saul, revelando os esconderijos mais íntimos de Davi, transformando o deserto em uma armadilha mortal. Avisado pelo instinto e pela providência, Davi foge novamente, movendo-se como uma sombra entre as montanhas de Maom e as margens salgadas do Mar Morto, até encontrar refúgio nas fendas de Engedi. Ali, a paisagem é de uma beleza brutal, penhascos escarpados conhecidos apenas pelas cabras monteses. Saul, porém, está cego pelo ódio e não recua. Ele convoca 3.000 homens de elite, a flor do exército de Israel, para caçar um único homem e seu pequeno grupo de 600 aflitos. A disparidade é esmagadora. Encurralados no fundo de uma caverna vasta e escura, Davi e seus homens ouvem o som metálico das armas e o tropel dos cavalos de Saul que se aproximam. O ar dentro da caverna torna-se denso de expectativa e medo, enquanto eles esperam, em silêncio absoluto, por um sinal de Deus que lhes mostre como sobreviver a mais esse cerco. O destino, então, desenha um cenário que ninguém poderia prever. Saul, o perseguidor, entra sozinho na penumbra da mesma caverna onde Davi e seus homens estão ocultos nas profundezas. O rei está vulnerável, desprotegido, a poucos passos da lâmina daqueles que ele jurou destruir. Um sussurro febril percorre os homens de Davi. Para eles, não há dúvida de que a providência entregou a cabeça do inimigo em suas mãos. É o dia, dizem eles, incitando Davi a desferir o golpe que acabaria com anos de fuga e sofrimento. Davi sente o peso da tentação. Um único movimento e o reino seria seu. Mas enquanto ele se aproxima de Saul nas sombras, a voz da consciência clama mais alto que o desejo de vingança. Não toques no ungido do Senhor. Com o coração batendo forte, ele desembainha a espada, mas em vez de atravessar o peito do rei, ele se inclina com a precisão de um fantasma e corta apenas a orla do manto de Saul. No entanto, mesmo esse ato de preservação fere o espírito de Davi. Ao ver o pedaço de tecido em sua mão, ele sente um aperto no peito. Sua consciência o acusa por ter desonrado a veste daquele que, apesar de tudo, ainda era o rei escolhido por Deus. 1 Samuel 24, de 2-6. A luz ofuscante do sol de Engedi fere os olhos de Saul quando ele deixa a segurança da caverna, mas o que realmente o detém é o som de uma voz familiar que corta o ar quente do deserto. Rei, meu senhor! O grito não é de um assassino, mas de um súdito.
Ao se virar, o monarca de Israel depara-se com uma cena que desafia sua lógica de poder. Davi, o homem que ele caça como um animal selvagem, está prostrado em terra, o rosto tocando o pó em sinal de reverência absoluta. Não há espada em suas mãos, apenas um pedaço de tecido, um fragmento do manto real que, até segundos atrás, envolvia o corpo de Saul. O silêncio que se segue é carregado de uma tensão quase insuportável, enquanto Davi se levanta para confrontar a injustiça com a arma mais poderosa que possui, a sua integridade. Com um olhar fixo no rei, ele desabafa o peso de anos de perseguição, questionando por que Saul dá ouvidos às calúnias de homens ímpios. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, diz Davi, e cada palavra ressoa como um trovão de justiça contra o penhasco. 1 Samuel 24, 11. O impacto das palavras de Davi atinge o coração de Saul com a força de um exército. O orgulho do rei, construído sobre anos de inveja e paranoia, desmorona diante da magnanimidade de seu suposto inimigo. Por um breve e eterno momento, o espírito maligno que o atormentava parece recuar, dando lugar a uma humanidade há muito esquecida. As lágrimas começam a sulcar o rosto cansado do monarca, e sua voz, outrora cheia de ordens de morte, agora treme com a dor do arrependimento. "É esta a tua voz, meu filho Davi?", clama ele. E o deserto testemunha o pranto amargo de um rei que reconhece a própria derrota moral. Saul alça sua voz e chora abertamente, admitindo o que todos já sabiam, mas que ele tentava sufocar. "Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal." 1 Samuel 24, 17. Naquela hora, a verdade brilha mais que o sol do meio-dia. O perseguidor reconhece que o perseguido é o verdadeiro herdeiro do trono e que a mão de Deus repousa sobre Davi com uma firmeza que ninguém poderá abalar. Sob a sombra das rochas de En-Gedi, um concerto improvável é selado entre o passado e o futuro de Israel. Saul, tomado por uma clareza profética momentânea, implora para que Davi, ao assumir o reino, não apague o seu nome nem destrua a sua descendência. Davi, cuja alma não conhece o desejo de vingança, jura solenemente proteger a casa daquele que tentou matá-lo. É um momento de paz profunda e divina. Mas Davi, embora magnânimo, é também prudente. Ele conhece a instabilidade do coração de Saul, uma mente que oscila entre a luz e as trevas como as sombras das nuvens sobre as montanhas. Enquanto Saul lidera seus 3.000 homens de volta para a segurança do palácio em Gibeá, Davi não se deixa enganar pelo alívio do momento. Ele não retorna à cidade, não busca o conforto das casas. Ele permanece nas fortalezas das montanhas, no silêncio das fendas rochosas. O ungido sabe que a sua jornada ainda exige a paciência do deserto e que a verdadeira vitória não se conquista com um aperto de mãos, mas com a perseverança de quem espera o tempo perfeito de Deus. O eco dos passos do exército de Saul desaparece no horizonte, mas o silêncio que fica no deserto de En-Gedi é carregado de uma advertência invisível. Davi sabe que o coração humano, quando não está ancorado na rocha da obediência contínua, é como a areia que se molda ao vento das paixões. A reconciliação de Saul foi real naquele momento. Suas lágrimas foram autênticas, mas a porta que ele abriu para o maligno no passado permanece entreaberta. O Espírito de Deus opera, humilha o orgulhoso e traz o arrependimento, mas a natureza caída é persistente. Quando as velhas dúvidas revivem e a inimizade latente desperta, aqueles que um dia pediram perdão podem se tornar perseguidores ainda mais cruéis, pois agora pecam contra uma luz maior que já contemplaram. Satanás utiliza essas almas com uma fúria redobrada, transformando a confissão de ontem na acusação acrimoniosa de amanhã. Por isso, Davi permanece nas alturas, vigiando não apenas as estradas, mas os sinais dos tempos, entendendo que a paz com os homens é frequentemente uma trégua frágil, enquanto a paz com Deus é a única fortaleza inexpugnável. Enquanto Davi lida com a instabilidade de um rei terreno, um golpe devastador atinge o coração de toda a nação, ecoando de Dan a Berseba.
E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. 1 Samuel 25:1. A notícia percorre as montanhas e vales como um manto de trevas. Israel para. O comércio cessa, as discussões políticas silenciam, e um povo inteiro se une em uma dor que é, ao mesmo tempo, nacional e profundamente pessoal. Samuel, o homem que ouviu a voz de Deus no tabernáculo quando ainda era uma criança, o profeta que ungiu reis e confrontou impérios, não está mais entre eles. Sua morte é sentida como uma perda irreparável, um pilar que sustentava a ordem espiritual da nação e que agora deixa um vazio que nenhum exército ou riqueza pode preencher. A tristeza que inunda as ruas de Ramá é o reconhecimento tardio de que um gigante da fé partiu, deixando o povo órfão de sua intercessão e de sua sabedoria inabalável. A influência de Samuel era um fenômeno que transcendia as coroas e os cetros. Embora Saul ocupasse o trono e ostentasse os símbolos do poder humano, era em direção a Ramá que os corações se voltavam quando a escuridão apertava. Samuel não governava pelo medo ou pela força, mas pela integridade de uma vida vivida inteiramente diante da face de Deus. Desde a sua mocidade, ele andara em obediência, e o registro de sua fidelidade era o seu maior exército. Ele julgou Israel todos os dias de sua vida, não apenas nos tribunais, mas como a bússola moral de uma nação que frequentemente se perdia. Com a sua partida, uma luz se apaga no altar de Israel. O homem que era o elo vivo entre a vontade divina e o destino do povo, agora repousa no pó da terra. Para Davi, a morte de seu mentor e protetor espiritual é o sinal de que uma nova e mais sombria fase de sua provação está para começar. Pois o homem que o ungiu e o encorajou já não está mais aqui para erguer a voz em seu favor. A ausência do profeta deixa um silêncio ensurdecedor sobre as colinas de Israel. Um vazio que a presença ruidosa e instável de Saul não consegue preencher. Agora, o povo olha para trás com o coração amargurado, percebendo o erro trágico de ter impedido um rei para serem iguais às outras nações. Ao contrastarem a integridade inabalável de Samuel com a conduta errática e sombria de Saul, as multidões sentem o frio da irreligião e da impiedade se espalhando como um fermento por toda a sociedade. O exemplo do governante atua como um veneno silencioso, e Israel chora não apenas o homem que se foi, mas a segurança que sua vida representava. Samuel era o fundador das escolas sagradas, o conselheiro para as grandes dificuldades e, acima de tudo, o intercessor que mantinha o braço da justiça divina em suspenso. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E com Samuel no túmulo, a nação sente que o escudo de proteção foi removido. O trono parece agora ocupado por pouco menos que um louco, a justiça está pervertida e a ordem sagrada transformou-se em uma confusão que tortura a alma do povo. Neste cenário de conflito interno e desespero, o descanso dado por Deus ao seu idoso servo soa como uma sentença para os que ficaram. Samuel era o elo vivo que parecia ligar todo Israel ao trono de Jeová, ensinando-os que a verdadeira liberdade residia no amor e na obediência ao Altíssimo. Agora, órfãos de seu guia espiritual, os israelitas sentem-se entregues às mãos de um monarca que se uniu às sugestões das trevas e que parece determinado a divorciar o povo do céu. A dor de Israel é a dor de quem percebe que rejeitou o governo direto de Deus para aceitar a tirania de um homem caído. Nas ruas e nos campos, o que se ouve é o lamento de uma nação que teme o futuro, pois o homem que sussurrava aos ouvidos de Deus em favor deles não habita mais entre os viventes, e o rei que resta só conhece a linguagem da espada e da desconfiança. Longe das multidões que pranteiam em Ramá, Davi vive sua própria agonia em silêncio. Ele não pode estar presente ao sepultamento daquele que o ungiu, mas o chora com a ternura de um filho que perde o pai mais dedicado. Davi compreende a geografia política e espiritual melhor do que ninguém.
A morte de Samuel rompeu o último laço que ainda restringia a fúria de Saul. Sem a presença repreensora do profeta, o rei agora é um predador sem correntes. Aproveitando o período de luto nacional que momentaneamente ocupa a atenção de Saul, Davi retira-se para as profundezas ainda mais desoladas do deserto de Parã. Naquelas regiões incultas e áridas, cercado pela vastidão de areia e pedra, ele sente o peso de ser um fugitivo em um mundo onde seu maior protetor humano descansou. É nesse isolamento total, onde o céu parece mais vasto e o perigo mais próximo, que ele dedilha sua harpa e compõe cânticos que ecoarão pela eternidade. Com os olhos erguidos para os picos rochosos, sabendo que o rei é seu inimigo, mas que Deus é seu refúgio, ele canta: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmos 121, versículos de 1 a 5. As notas da harpa de Davi ainda ecoam pelas gargantas secas de Parã, proclamando uma confiança que desafia a geografia da fome e do abandono. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 121, 8. No entanto, a providência divina muitas vezes testa o coração através da necessidade prática. Davi e seus 600 homens, vivendo entre as rochas, não se tornaram salteadores. Ao contrário, transformaram-se em uma muralha invisível e voluntária para os grandes rebanhos que pastavam naquela região. Entre esses rebanhos, destacavam-se os de Nabal, um homem cuja riqueza era tão vasta quanto seu espírito era miserável. Descendente do nobre Calebe, Nabal herdara as terras, mas não a fé ou a generosidade de seu ancestral. Ele era a personificação da aspereza, um homem cujo caráter era tão pedregoso quanto o solo de Maom, onde suas 3.000 ovelhas eram tosquiadas. O tempo da tosquia chega como um festival de abundância, um período onde, por tradição e lei sagrada, a mão do rico deveria se abrir para o necessitado e o estrangeiro. Davi, enfrentando a escassez de mantimentos para seus seguidores, vê nesta data uma oportunidade legítima para prover para seu bando. Ele envia 10 de seus jovens com uma saudação que transborda dignidade e paz, lembrando a Nabal que durante todo o tempo em que estiveram próximos, nenhum de seus pastores foi maltratado e nenhuma ovelha foi levada. O pedido de Davi é humilde, quase filial. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. 1 Samuel 25, 8. Não era uma cobrança por serviços de segurança, mas um apelo à hospitalidade de um bom dia. Davi e seus homens haviam agido com uma integridade rara em tempos de guerra civil, protegendo o que poderiam ter tomado por direito de força, esperando que a justiça do homem rico reconhecesse o valor da paz que eles garantiram. A resposta de Nabal, porém, corta o ar como um chicote de desdém. Ele não nega apenas o alimento, ele nega a identidade e a dignidade de Davi. Com um sarcasmo que destila o veneno da elite que apoiava Saul, Nabal pergunta: quem é Davi? E quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem a seu senhor. 1 Samuel 25, 10. Ao chamar Davi de escravo fugitivo, Nabal insulta não apenas o homem, mas o ungido de Deus. Ele agarra-se ao seu pão, à sua água e à sua carne com a avareza de quem acredita ser o único dono de sua sorte, recusando-se a repartir uma migalha sequer com aqueles que foram o escudo de sua própria fortuna. A mesquinhez de Nabal transforma a festa da tosquia em um cenário de confronto. Ele ignora que, ao insultar o futuro rei e desprezar a proteção divina, ele estará traindo para sobre sua casa uma tempestade que nenhuma de suas riquezas poderá aplacar. O retorno dos 10 jovens com as mãos vazias e o relato das ofensas de Nabal agitam um mar de fúria no peito de Davi.
Por um momento, o pastor que acalmava feras e o músico que afastava demônios dão lugar ao guerreiro impetuoso, cuja honra foi ferida no ponto mais sensível. A indignação queima como o fogo do deserto e a ordem é curta e cortante. Cada um cinja a sua espada. O homem que poupara Saul na caverna agora se levanta para destruir um fazendeiro insolente, provando que, mesmo o escolhido de Deus, quando sob a pressão do insulto e da fome, pode vacilar e agir em harmonia com o espírito de seu perseguidor. Davi está prestes a manchar suas mãos com o sangue de uma casa inteira, esquecendo-se por um instante de que a vingança pertence ao Senhor. É o momento mais humano e perigoso de sua jornada, o teste da paciência na dura escola da aflição. Contudo, enquanto a tropa de 400 homens desce a encosta com intenções de morte, a sabedoria divina se manifesta através de uma mulher cujo nome significa fonte de alegria. Abigail, a esposa de Nabal, é avisada por um de seus servos sobre o desastre iminente. O relato do servo é um testemunho da integridade dos fugitivos. Eles nos foram como um muro ao redor, de dia e de noite. 1 Samuel 25:16. Compreendendo que o mal já está determinado contra sua casa, devido à loucura de seu marido, Abigail age com a rapidez e a precisão de um estrategista. Sem uma palavra ao egoísta Nabal, ela prepara uma caravana de generosidade. Pães, vinho, carne preparada, grãos tostados e pastas de frutas. Ela não envia apenas comida, ela envia uma intercessão viva, cavalgando ao encontro da tempestade para impedir que o futuro rei de Israel cometa um erro que assombraria sua consciência para sempre. O encontro ocorre no encoberto de um monte, onde o metal das espadas de Davi brilha sobre o sol. Ao ver o líder dos fugitivos, Abigail não hesita. Ela desce do jumento e prostra-se com o rosto no pó, oferecendo a Davi a reverência que o próprio Saul lhe negara. "Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão", clama ela, assumindo sobre si a culpa de um erro que não cometeu. 1 Samuel 25:24. Enquanto Nabal perguntava com escárnio quem era o filho de Jessé, Abigail o trata como o soberano que ele já era aos olhos do céu. Sua linguagem é um bálsamo de sabedoria. Ela não defende a loucura do marido, mas apela para o destino profético de Davi. Com palavras carregadas de unção, ela o lembra de que é o Senhor quem o impede de derramar sangue e de buscar a própria justiça com as mãos. Abigail não exalta sua própria prudência, mas dá a Deus a honra de ter enviado aquele socorro, transformando uma provisão de alimentos em uma oferta pacífica que desarma o ódio e restaura a dignidade do ungido. A voz de Abigail, suave mas carregada de uma autoridade celestial, continua a ecoar entre as rochas, desarmando o espírito guerreiro de Davi mais do que qualquer exército poderia fazer. Com uma clareza profética, ela desenha diante dele o mapa de seu próprio destino, lembrando-o de que ele não é um mercenário em busca de reparação, mas o escolhido que guerreia as guerras do Senhor. 1 Samuel 25:28. Ela suplica pelo perdão de uma transgressão que não é dela, mas ao fazê-lo, oferece a Davi a saída de um labirinto de sangue e remorso. Abigail profetiza que, enquanto Saul busca a morte de Davi, a vida do filho de Jessé está atada no feixe dos que vivem com o Senhor, protegida por um nó que mão humana nenhuma pode desatar. Suas palavras são um lembrete misericordioso. Quando Davi finalmente se sentar no trono de Israel, que o seu coração não seja assombrado pela memória de ter derramado sangue sem causa ou de ter buscado a própria justiça em um momento de fúria cega. A piedade desta mulher de Israel não é uma fachada, mas uma essência que transborda, como o perfume de uma flor que não sabe o quanto encanta o ambiente. O Espírito de Deus habita em sua alma, e seu discurso, temperado com a graça, atua como um bálsamo sobre as feridas do orgulho de Davi. Ele, o homem que enfrentou gigantes, treme agora diante da perspectiva do que estava prestes a fazer. A influência de Abigail é o cumprimento vivo da promessa. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Mateus 5:9. Ela não usa de manipulação ou força, mas de uma sabedoria que acalma os impulsos temerários e aplaca males que poderiam destruir gerações. Abigail é o rastro de luz em meio às sombras do deserto de Parã, provando que uma vida consagrada possui um tato e uma simplicidade capazes de redirecionar o curso da história com uma única conversa. Sob o poder desse raciocínio divinamente inspirado, a paixão violenta de Davi esvaiu-se como a névoa ao nascer do sol. Ele permanece em silêncio por um longo momento, confrontado com a realidade de que quase perdera o domínio de seu próprio espírito. A convicção do erro penetra profundamente em seu peito. Ele percebe que, em sua pressa de castigar a mesquinhez de Nabal, estava prestes a sacrificar a sua própria integridade espiritual. A presença de Abigail não trouxe apenas provisões para o corpo faminto de seus homens, mas trouxe o alimento da reprovação sábia e do conselho puro que sua alma tanto necessitava. Davi reconhece que a mão de Deus agiu por meio daquela mulher para salvá-lo de si mesmo, preservando a pureza daquele que deveria ser o padrão de justiça para todo Israel. A humildade de um rei não se mede pela força de seu braço, mas pela docilidade de seu espírito perante a verdade. Davi, com o peito ainda arfante pela adrenalina da batalha que não aconteceu, curva-se não à espada, mas à sabedoria. Ele recebe a correção de Abigail como um bálsamo sagrado, reconhecendo que a verdadeira benignidade não está no elogio fácil, mas na ferida feita pelo justo que cura a alma. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo. Ressoa em seu coração. Salmos 141, 5. Davi não apenas aceita a reprovação, ele abençoa a mensageira, compreendendo que Abigail foi o instrumento de Deus para salvá-lo de se tornar aquilo que ele mais temia, um homem governado pelo próprio ódio. São raros os que, no ápice do poder e da fúria, conseguem agradecer àqueles que lhes bloqueiam o caminho do erro. Enquanto a paz retorna ao acampamento de Davi, a tragédia se instala na mansão de Nabal. Abigail retorna para encontrar um cenário de decadência, um banquete que se transformou em orgia, onde o riso é oco e o vinho corre para afogar a consciência. Nabal banqueteia-se sobre o abismo, ignorando que a morte rondou sua porta. Somente na manhã seguinte, quando a névoa da embriaguez se dissipa, Abigail revela a extensão do perigo. O impacto é fulminante. O homem que foi arrogante contra o ungido de Deus agora é esmagado pelo peso do próprio pavor. O medo de uma vingança que ele sabe ser merecida paralisa seus membros e gela seu sangue. Ele cai em uma insensibilidade irremediável, um estado de morte em vida. 10 dias depois, o veredito divino é executado. A vida de Nabal, que fora uma maldição para todos ao seu redor, é reclamada. No silêncio de seu quarto, a sentença da parábola ecoa: esta noite te pedirão a tua alma. Deus remove o obstáculo, provando que Davi não precisava de sua própria espada para fazer justiça. Com a morte de Nabal, Davi toma Abigail por esposa, unindo-se a uma mulher cuja sabedoria ele admirava. No entanto, mesmo os passos de um homem segundo o coração de Deus podem tropeçar nas tradições de seu tempo. Ao seguir o costume das nações e buscar a poligamia, Davi semeia ventos que em anos futuros trariam tempestade sobre sua própria casa. O erro, embora comum na cultura da época, não seria isento de amargos resultados. Por ora, a paz parece reinar por alguns meses após a partida de Samuel. Mas o deserto de Zif guarda novos perigos. A calúnia renasce através dos ifeus, que, ávidos pelo favor real, despertam o demônio da obsessão que dormia no peito de Saul. A trégua de Engede é esquecida. O rei convoca novamente seus 3.000 escolhidos e a caçada recomeça, transformando a solidão do deserto em um tabuleiro de vida e morte. Sobre o manto de uma noite sem estrelas, a tensão atinge seu ápice. Davi, alertado por espias, não foge, mas avança. Ele se move como uma sombra entre as sombras, descendo com cautela em direção ao coração do acampamento inimigo.
Diante dele, as tendas de Saul estão mergulhadas em um silêncio sobrenatural, um sono profundo enviado por Deus que pesa sobre cada sentinela e sobre o próprio rei. Com um olhar fixo no centro do arraial, Davi desafia a coragem de seus companheiros. Quem descerá comigo a Saul ao arraial? A resposta vem rápida, em um sussurro determinado de Abissai. Eu descerei contigo. 1 Samuel 26:6. 2 homens, cercados por milhares, caminham agora em direção ao centro do perigo, onde o destino de Israel repousa sobre a ponta de uma lança cravada na terra. O manto da noite em Zif torna-se o palco de um dos momentos mais tensos e reveladores da história de Israel. Movendo-se com a precisão de um fantasma entre as sombras, Davi e Abissai penetram o coração do arraial inimigo, onde 3.000 homens dormem sobre um feitiço de silêncio divino. O ar é pesado, mas nenhum galho estala, nenhum escudo range. No centro do círculo de soldados, eles encontram o próprio Saul, o monarca cujo ódio os levou a viver como exilados. O rei está entregue a um sono profundo, vulnerável, com sua lança de guerra, o símbolo de sua autoridade e sua ferramenta de morte cravada no solo, bem ao lado de sua cabeça. Uma bilha de água repousa ao seu lado, testemunha silenciosa da sede de um homem que se perdeu em seus próprios labirintos. Ao ver o perseguidor desamparado, o instinto de Abissai inflama-se. Ele vê naquele sono sobrenatural não apenas uma oportunidade, mas o veredito de Deus. Segurando sua lança com força, ele sussurra a Davi, os olhos brilhando com a urgência da justiça humana. Deus te entregou hoje nas tuas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra. 1 Samuel 26:8. Para Abissai, um único golpe encerraria anos de sofrimento, medo e injustiça. Mas Davi, cuja alma fora temperada pelo deserto e pela sabedoria de Abigail, recua diante da sugestão de sangue. Ele compreende o que Abissai não pode ver. A integridade de um líder não se constrói sobre o cadáver de um ungido, mesmo que este seja um inimigo. Em um cochicho que carrega o peso de uma lei eterna, Davi ordena: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Com uma confiança absoluta na soberania divina, Davi declara que a vida de Saul pertence ao Senhor. Deus o ferirá no tempo certo, seja na velhice ou no campo de batalha. Em vez da morte, Davi escolhe o símbolo. Ele toma a lança e a bilha de água, partindo tão silenciosamente quanto chegou, deixando para trás um exército que nem sequer percebeu que a morte esteve a centímetros de seu rei. Quando a distância segura de uma colina vizinha é alcançada, o silêncio da noite é rasgado pelo grito de Davi, uma voz que clama por justiça e expõe a negligência dos que cercam o trono. Ele desafia Abner, o chefe do exército, ironizando sua incapacidade de proteger o soberano. Por que, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água. 1 Samuel 26, 15, 16. Ao ouvir o som que outrora o acalmava com a harpa, Saul acorda para a realidade humilhante de sua vulnerabilidade. A voz de Davi, carregada de dor e inocência, pergunta mais uma vez o porquê de tamanha perseguição contra alguém que nada fez contra ele. O coração do rei, instável como o vento, quebra-se novamente sobre o peso de uma misericórdia que ele não sabe como retribuir. Saul olha para a lança na mão de Davi e vê não o símbolo de sua derrota, mas o espelho de sua própria decadência. Pequei, confessa o monarca, e sua voz carrega a rouquidão de quem sabe que perdeu a guerra contra o próprio destino. Volta, meu filho Davi, porque não farei mais mal, pois preciosa foi hoje a minha vida aos teus olhos. Davi, no entanto, é um homem que aprendeu a ler os abismos do coração humano. Ele devolve a lança, enviando um mancebo para buscá-la, mas recusa-se a confiar na promessa passageira de um homem dominado por paixões sombrias. Ele respeita o rei, mas guarda a própria vida. O segundo exemplo de sua bondade produz em Saul uma impressão profunda e devastadora.
O rei, vencido pela generosidade daquele que ele odiava, profetiza sobre o futuro de Davi. Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. 1 Samuel 26, 25. É um adeus carregado de uma melancolia profética. Saul volta para o seu palácio, mas Davi permanece nas fortalezas das montanhas, sabendo que a trégua daquela noite era apenas um breve interlúdio antes do ato final. O filho de Jessé não se ilude com as lágrimas do rei. Ele sabe que, embora Saul tenha reconhecido a grandeza de Davi, ele ainda não se submeteu à grandeza do Deus que Davi serve. O deserto de Zif, com suas rochas silenciosas e ventos áridos, torna-se o cenário de uma batalha invisível no coração de Davi. A luta entre a memória das promessas e o peso do cansaço. Apesar das lágrimas de Saul e de sua profecia de vitória, Davi não consegue mais vislumbrar um futuro de paz em solo israelita. O som dos exércitos marchando em seus calcanhares por tantos anos exauriu sua resistência espiritual. Em um momento de profunda humanidade e fragilidade, ele deixa de olhar para o Deus que o protegeu do leão e do urso e passa a contar as lanças do inimigo. Sem consultar o Urim, sem buscar a voz dos profetas e sem o conselho do Senhor, ele toma uma decisão que alteraria o curso de sua história. Certamente, um dia, perecerei pela mão de Saul. Com esse pensamento sombrio como guia, o futuro rei de Israel atravessa a fronteira em direção à terra de Gate, buscando refúgio no abraço dos piores inimigos do seu povo, os filisteus. Esta decisão de Davi revela a perigosa inclinação do coração humano de interpretar provações como sentenças de ruína. Aos olhos de Davi, as circunstâncias diziam que Deus o abandonara. Na realidade, cada transe e cada caverna eram partes do treinamento divino para o trono. Ao fugir para Aquis, rei de Gate, com seus 600 homens, Davi abandonou o posto de dever onde Deus o havia colocado como estandarte de esperança em Judá. A fé que outrora enfrentou Golias agora fraquejava diante da sombra de um rei decadente. Davi, o general prudente, agiu contra seus próprios interesses e contra a honra de sua nação. Ele, que fora ungido para defender as fronteiras de Israel, agora se sentava à mesa dos idólatras, sacrificando a confiança absoluta no Altíssimo pela ilusão de uma segurança pessoal garantida por mãos gentias. A presença de Davi entre os filisteus foi uma ferida na honra de Deus. Aqueles que antes tremiam ao ouvir seu nome, vendo nele o braço de Jeová, agora o viam como um vassalo dependente de sua misericórdia. Ao buscar proteção em Gate, Davi desnudou a fraqueza de seu povo diante de adversários implacáveis, animando-os a oprimir Israel com renovada audácia. Para seus irmãos em Judá, a notícia soou como uma traição espiritual. Pairava no ar a suspeita de que o ungido se curvara aos deuses dos estrangeiros. Embora seu coração ainda pertencesse ao Senhor, sua atitude proporcionou uma exultação maligna nas fileiras do inimigo. Davi caiu na armadilha sutil de Satanás, a de acreditar que, para salvar a vida, é necessário comprometer o caráter. Naquele momento, o rastro de luz que ele deixava por onde passava foi obscurecido pela névoa da incredulidade, ensinando que mesmo o maior dos homens pode perder o rumo quando deixa de caminhar pela fé e passa a caminhar pela vista. A recepção em Gate é envolta em uma cortesia perigosa. Aquis, o rei filisteu, abre as portas de seu reino com um sorriso que mistura admiração genuína e vaidade política. Para ele, ter o maior guerreiro de Israel como vassalo é o troféu máximo de sua soberania. Davi, agora acompanhado por sua família e pelas posses de seus 600 homens, estabelece-se com uma aparência de permanência que traz um alívio imediato, mas falso. Pela primeira vez em anos, o som dos cavalos de Saul não ecoa em seus ouvidos, e a segurança dos domínios de Aquis parece um porto seguro. No entanto, o preço dessa paz é a convivência com o paganismo. Sentindo o peso espiritual de viver sob a sombra dos ídolos de Gate, Davi faz um pedido estratégico, uma cidade no campo, longe da corte. Aquis, em um gesto de confiança cega, concede-lhe Ziclag.
Ali, no isolamento daquela cidade de fronteira, Davi busca preservar a adoração ao Deus vivo, tentando criar um santuário de liberdade em meio à terra da idolatria. Mas a vida em Ziclag torna-se um jogo de sombras e meias-verdades. Para sustentar seu bando e cumprir o antigo mandamento divino de purificar a terra, Davi lidera incursões contra tribos nômades, os Gesuritas, Gerzitas e Amalequitas. Ele executa essas batalhas com um rigor absoluto, não deixando sobrevivente algum que possa levar a verdade aos ouvidos de Aquis. Ao retornar, Davi tece uma teia de dissimulação que mancha sua integridade. Ele relata ao rei filisteu que suas vitórias foram contra o sul de Judá, contra seu próprio povo. Aquis, deleitado com a notícia, acredita que Davi queimou todas as pontes com Israel e que agora, por puro ódio dos seus, será seu servo para sempre. Davi estava fazendo a obra de Deus ao destruir os amalequitas, mas o fazia sobre o manto do engano, agindo por conta própria e fora do conselho divino, mergulhando cada vez mais em uma armadilha diplomática da qual não haveria saída fácil. A crise final explode quando os tambores de guerra dos filisteus convocam seus exércitos para uma invasão massiva contra Israel. Aquis, confiando plenamente em seu novo aliado, coloca Davi contra a parede. Sabes de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Em 1 Samuel 28:1. É o momento em que a mentira cobra seu juro. Davi, preso entre a lealdade ao seu povo e a dívida com seu protetor, responde de forma evasiva, uma frase ambígua que esconde a angústia de sua alma. Assim saberás tu o que fará o teu servo. Aquis interpreta isso como um juramento de fidelidade e promete a Davi os mais altos cargos na corte. Mas enquanto o exército filisteu se organiza, o coração de Davi é um campo de batalha. Ele se lembra do óleo de Samuel escorrendo por sua testa. Ele recorda cada livramento milagroso das mãos de Saul e das garras do urso. A fé, que parecia exausta, começa a latejar novamente. Ele resolve que, custe o que custar, não trairá o encargo sagrado de seu povo. Ele pode ser um fugitivo, pode ter falhado na verdade, mas jamais levantará a espada contra os filhos de Israel. Se essa história falou com você, se em algum momento ela confrontou suas escolhas, fortaleceu sua fé ou fez você enxergar a grandeza do caráter de Davi sob uma nova perspectiva, então não deixe isso terminar aqui. Apoie esse conteúdo deixando o seu like, porque cada curtida ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que também precisam ser lembradas de que o caráter vale mais que a oportunidade. Inscreva-se no canal para continuar caminhando por essas narrativas profundas, onde a Bíblia ganha vida, emoção e significado real para os dias de hoje. Ative o sino para não perder nenhum próximo capítulo, porque essa jornada de Davi ainda está longe de acabar, e cada episódio revela lições que falam diretamente ao coração. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando decisões difíceis, alguém que precise aprender a esperar o tempo de Deus sem perder a integridade. Obrigado por estar aqui, por ouvir até o fim e por fazer parte dessa comunidade que busca não apenas histórias, mas transformação. Nos vemos no próximo vídeo.